cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o atual cenário da política internacional e como as forças conservadoras estão tomando frente em países considerados de primeiro mundo e também nos países em desenvolvimento. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o professor de Políticas Mundial, Jorge Gustavo Barbosa de Oliveira. Mas antes de começar a nossa conversa, é bom lembrar o que significa o começo do governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Bem, de imediato significa a deportação de 11 milhões de imigrantes ilegais e barrar a entrada de imigrantes muçulmanos no país. Além disso, os americanos terão uma Suprema Corte mais conservadora, sem contar o cancelamento do Acordo de Livre Comércio entre os países do Pacífico. Enfim, a Europa está numa guinada à direita, assim como os países aqui da América do Sul. Tomamos como exemplo a Argentina e o Paraguai. E o próprio Brasil. Mas, afinal de contas, o que significa esta virada política nos países de primeiro mundo e nos países em desenvolvimento? Quais as vantagens e desvantagens para a maioria da população destes países e para o Brasil? Quem vai nos responder, ou quem vai começar com uma dessas respostas, é o professor Jorge Gustavo, que seguidamente vem aqui no Cidadania em Debate tratar dessas questões de política internacional. Boa noite, professor Jorge. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Eu que agradeço a oportunidade que vocês, o Sinceps e esse programa dá para nós refletirmos sobre essas questões tão importantes da nossa vida. Professor Jorge, essa onda conservadora que toma conta da Europa, que chega forte nos Estados Unidos, o que significa para a maioria da população e o que pode significar, inclusive, para o Brasil? Esse é um dos temas mais importantes que nós estamos vivendo neste início de século e de milênio, que é o aprofundamento de diversas crises. Eu acho que a principal crise vem de uma contradição fundamental do sistema capitalista, que é o aprofundamento da desigualdade. Agora, no Fórum Social Mundial, em janeiro, na cidade de Davos, na Suíça, uma organização não governamental internacional, mas com sede no Reino Unido, a Oxfam, publicou um relatório que mostra que 8 pessoas têm mais riqueza do que metade da humanidade. Ora, se nós pararmos para pensar apenas sobre esse dado, o que significa um conjunto de pessoas que cabem num automóvel de maiores proporções, tendo mais riqueza do que metade da humanidade. Ou seja, é um tipo de sistema que vai aprofundando não só a desigualdade econômica, mas acesso à cultura, à saúde, convívio, condições de dignidade, mobilidade, ou seja, uma situação que frustra tremendamente povos inteiros. E isto gera possibilidades, espaços de aparecer políticos com propostas salvacionistas, e, em geral de cunho autoritário, que se fizer isso ou aquilo com muita coragem, vai resolver o problema das pessoas, que passam a pensar, inclusive, não mais em termos coletivos da própria humanidade, mas apenas enquanto nacionalidade, ou mesmo enquanto um pequeno grupo social do qual se insere. Porque outra característica dessa profunda desigualdade a que eu estou me referindo, de distribuição da riqueza, é que ela acaba gerando mundos que praticamente não se tocam. Hoje as pessoas não têm noção do que é grande riqueza e outros não têm noção do que é a miséria absoluta. São mundos imagináveis, né? Que não convivem.
No máximo tem uma outra experiência episódica numa esquina, ou nem mesmo numa praça, as praças são comuns. Enfim, são pessoas que não convivem com o outro e com a diferença e que acham que o seu mundo é o mundo correto. Né? E, sobretudo, esses que têm muito poder e conseguem, com seus recursos financeiros, com as suas influências, os seus meios de comunicação, conseguem impor vitórias eleitorais de candidatos, por exemplo, que em condições de igualdade de disputa, em sistemas verdadeiramente democráticos, teriam mais dificuldade de vencer. O professor Jorge, a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, né, toda essa... a mídia vem cobrindo aí essas propostas que ele traz, essa proposta nacionalista, xenófoba. Isso, não, do modo geral, não é novidade, né? Já tem um monte de país que segue mais ou menos essa linha, né? Está crescendo, né? Mas no passado já tivemos isso. Hitler, por exemplo, Mussolini, Franco, Salazar e tantos outros, naquela crise pós-Primeira Guerra Mundial e pré-Segunda Guerra Mundial, vieram com essas soluções também, de nacionalismo, né, ou até corporativismo e eliminação de elementos estranhos, o que eles consideravam a raça, né, a genética ou a cultura do povo originário da política em que esses países se inseriam, sobretudo europeus, mas também na Ásia, né, no caso do Japão, por exemplo. Então, essa realidade ela se reproduz hoje, né, com uma situação de desigualdade ainda mais profunda. Eu dizia na primeira pergunta que os processos eleitorais hoje estão muito dependentes de dinheiro. O Brasil não é muito diferente. O financiamento privado de campanha está tornando cargos públicos sendo acedidos, né, o acesso a eles, dependendo de investimento privado, que depois tem que ter um retorno. No caso, por exemplo, da política dos Estados Unidos, veja a dificuldade que é levar uma população que não é obrigada a votar e que é descrente do sistema, levar parte dessa população a votar numa eleição majoritária, quer dizer, para presidente da República. Nesse caso, o dinheiro é um fator de mobilização muito grande. Mas se o fator de mobilização é dinheiro, ele já está, por definição, pendente, né, dos ricos, os que têm dinheiro para financiar candidatos. E mesmo assim, os resultados é que do número de eleitores, pouco mais da metade, às vezes até menos da metade, é que vão realmente votar e condicionado por essas políticas que são feitas em cima de propaganda, né, que depende do controle dos meios de comunicação e de muito recurso para azeitar a máquina, criando, inclusive, agora que está na moda, a palavra desse ano no dicionário Oxford é fake news, né? A expressão, que é a notícia falsa. Quer dizer, o eleitor, o cidadão em geral, se vê num cipoal, num emaranhado de informação que é difícil até definir o que é verdadeiramente notícia do que é pura manipulação e depois fazer juízo disso ainda. É muito difícil para um cidadão que não está acompanhando com tempo, com recurso, o que acontece na política, fazer juízo com muita independência e tomar uma decisão soberana e votar em quem lhe vai representar realmente. O professor Jorge fala da questão da desigualdade, e aí ele trouxe aqui alguns livros, inclusive, sugerindo leitura, né? O Preço da Desigualdade é um desses livros que o professor Jorge sugeriu aqui, ele obviamente está lendo, tanto está lendo que está aqui o livro cheio de marcações aqui, né? É alguém que se debruça mesmo para fazer muitas leituras. Está aqui o livro Envenenado. Bom, professor Jorge, essa leitura, claro que é uma leitura que teria que ser para alguém já mais experimentado nas leituras para ter uma noção, né? O Preço da Desigualdade. Qual que é o preço da desigualdade? Esse economista, o Joseph Stiglitz, prêmio Nobel da Economia, foi vice-presidente do Banco Mundial, é um economista liberal, naquele sentido liberal moderno, mais progressista, né? Que tem os liberais bastante conservadores
ligado à nova direita, que mostra que esse processo de desigualdade profunda, crescente, que se verifica tanto nos Estados Unidos como no mundo, tem levado a uma situação que ameaça a própria democracia, o sistema democrático. Com perda de representação, essas dificuldades e manipulações eleitorais que eu já mencionei, mas, sobretudo, solapando as bases da condição de vida com dignidade, que é o acesso à moradia, à saúde, à educação, que, sobretudo ele, que é um estadunidense, né, fala que nos Estados Unidos tudo virou mercadoria, numa sociedade que crescentemente tem mais pobres. O que mais cresce nos Estados Unidos em termos de população são os pobres. E a violência se refletindo nas ruas, né? Perseguindo grupos étnicos, perseguindo pessoas com menores recursos. A gente vê os relatos de agressões policiais, isso não é evidentemente privilégio dos Estados Unidos, mas lá, que era um país que era considerado livre, democrático, tem acontecido distorções que põem em risco a própria condição de país desenvolvido que os Estados Unidos vinha mantendo pelo menos desde o final do século XIX. Professor, nós estamos finalizando esse bloco, um minuto aí para a gente finalizar, mas eu queria finalizar o bloco com a seguinte pergunta: a democracia que nos Estados Unidos era considerado um exemplo, um modelo e tal, esse tipo de democracia, a partir dessas últimas eleições, ou especificamente dessa última eleição americana, ela está em crise, ela precisa ser repensada? Isso é da parte dos próprios cidadãos, no caso dos Estados Unidos, por exemplo. O Donald Trump venceu as eleições com menos 3 milhões de votos que a segunda colocada, a Hillary Clinton. Né? Porque o sistema eleitoral deles não é baseado no voto popular. Quer dizer, o voto popular compõe um contingente de grandes delegados, que são cidadãos que vão, em tese, representar os interesses dos eleitores, que são constituídos através de colégios eleitorais estaduais. Cada estado, com o tamanho da população, define-se um número de grandes eleitores, e eles é que acabam escolhendo o presidente. Isso já aconteceu na primeira eleição de George Bush, né, que concorreu contra Al Gore. Naquele caso, ele perdeu a eleição popular, com um pouco mais de 500 mil de votos, mas ganhou a eleição conforme o sistema define, com seus delegados. Né? Somado isso, essa questão do dinheiro, né? A importância dos grupos econômicos que estão por trás das iniciativas políticas, isto acaba criando condições que simplesmente afasta o cidadão comum e entrega a política, que é algo da convivência de todos, àqueles que têm as condições financeiras e poder político para influir nos destinos de toda a nação e do mundo, né? Não se trata de uma grande potência. Bom, a gente chega ao final desse primeiro bloco, falando aqui dessa questão da política internacional, e o professor Jorge Gustavo já disse aqui que a democracia dos Estados Unidos, que é exemplo e tal, ela tem esses solavancos aí. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos falar dessa política internacional aqui ao nosso redor, aqui na América do Sul. Então a gente faz um pequeno intervalo e na volta vamos tratar dessa política mais próxima aqui do Brasil. Já voltamos.